Olá, gente boa de todo o Brasil, de todo o mundo. Começa mais um programa. O meu, o seu, o nosso. Sempre se fala assim. Ficou bom, não ficou? Não, mas O meu, o seu, o nosso. minha família é assim. Fala minha, você fala família. A Minha, nossa. minha Minha família é. assim. Ó, querido. Jogral. Você fazia jogral na Fazia escola? na escola. Não tem mais jogral hoje, né? Hoje não tem mais. Minha família é assim, todo domingo, 7 horas da noite. Um abração para você. Hoje quero mandar um abraço especial, sabe para onde? Para Montes Claros, Minas Gerais. Longe, hein? Meu Deus. Bem que para mineiro, tá ali, 900 quilômetros, né? Ai, Jesus. Pertinho. Para quem, e falar que é muito quente, Montes Claros, quem morou em Palmas, é refresco. Foi refresco. E também estava um tempinho bem Há agradável. um tempo bem agradável. Muito bom. Quem morou em Palmas, Tocantins, quando nós chegamos e moramos em Palmas, Tocantins, né? Lá foi lá diácono. Palmas tinha 12 anos, né, de idade. Quando nós chegamos, a freira falou assim para mim, nós descemos do avião, gente, o meu cabelo aqui. Já gostei, o pastor me chamou esse dia, me chamou de carneirinho. Cabelo. Tá lindo o seu cabelo, meu amor. Não precisa Tá rindo olhar de com essa carneirinho? cara. Não, tô olhando o seu cabelo. Por que me chamou de carneirinho, será? Porque é todo enroladinho, branquinho, lindo. Eu sou enrolado, não? Não, você não, seu cabelo. Ah, meu cabelo. Então, quando eu cheguei lá, saí do avião, veio. Ficou liso. Ai, que horror. Um do lado direito. Um do lado, outro do outro. Um do lado. Falei assim, ó, um do lado. E a freira falou assim, fica tranquilo, Nelson. Palma só tem 2 estações, verão e inverno. Eu falei, meu Deus. Meu Deus. Calor, né, bem? Calor, muito Então calor. está acostumado. Mas olha, estava falando que você me distraiu. Eu estava falando do que mesmo? Do que sei. De Montes Claros. Montes Claros, minha Gente, era 2 passos e 4 abraços. Eu vou candidatar verdade. lá, ser prefeito de Montes Claros. Gente, era 2 passos e 10 abraços. Todo mundo conhece a gente. No supermercado, na rua, até a Joelma. A Joelma, que a Márcia é fã. Você não é fã, Pula né? essa parte, vamos em frente. Tava lá no hotel, veio falar Ai, com a meu Márcia, fã Deus da do Márcia, céu. tudo, né? A Márcia queria cantar aquela música. Bem. Muito bem, todo mundo Gente, conhece. o tema Vamos lá, hoje é Fernanda. muito interessante, meu bem. Agora o tema é reconhecer as bênçãos. Ué, não, é o outro filho. Não, ela falou que é esse. É o segundo? Reconhecer as Meu bênçãos Deus. que muitas vezes são invisíveis aos olhos é um exercício diário que transforma. É bom de repetir, que é tão grande o tema, chegar no meio, já Já esqueci a esqueceu? primeira parte. Não, vou repetir. Eu vou repetir, bem. Então repita. Deixa que eu repito. Repete. Reconhecer as bênçãos que muitas vezes são invisíveis aos olhos é um exercício diário que transforma a gente. Então a gente tem que reconhecer as bênçãos invisíveis. As pequeninas bênçãos, né? É verdade. Que são grandes. Quando a gente perde, que a gente dá valor às vezes. verdade. Muito bonito o tema. E Frase do Padre Jonas. A gratidão é uma atitude fundamental de fé e reconhecimento do amor de Deus. É, Gratidão. ótimo. Padre Não fazer uma Jonas, música sobre a gratidão. Olha, Vai, bem. quem agradece é mais feliz, não é verdade? É muito mais Muito feliz. mais feliz. Quem está conosco? Então, estão conosco hoje do Antônio Carlos e a Alcione da Costa. Eles são de Cotia, São Paulo. Sejam bem-vindos. Que coisa boa. Obrigada. Obrigado. Muito bem-vindo. Então, e tem mais também, Antônio Carlos, Alcione e Samuel. Ana Catarina. Ana Catarina e Samuel. Olha que cabelos lindos, Ana Catarina. Olha que A minha filha tinha um cabelo encaracolado assim. Aí ficou mais velha, esticou o cabelo. Ai, meu Deus, não é tanta saudade. negócio Mas a netinha veio com o cabelo encaracolado. Então, o negócio que eles fazem com as mulheres ficar agressiva, eu não gosto. Não é agressiva. Não é agressivo? Fala. Não. Eu não gosto de ficar agressiva. É Parece que a vaca lambeu, a vaca do Zé lambeu. Aí fica agressiva. Fica. Não é agressivo? Fala. Não, progressiva. Opressiva. O quê? Opressiva? Não é opressiva. Progressiva. Você me confunde, menino. Muito bem. Vamos lá. Cotia. É. Cotia, terra do meu querido irmão, amigo, irmão Roque Savioli, né? É e tem mesmo. a família dele lá, tem a clínica Savioli em Cotia, né? Um dos maiores cardiologistas do país. Esse homem tem um diagnóstico, gente, quando ele falar assim, é isso, acabou. Pode confiar, fechar o olho, o diagnóstico Savioli. Preciso. Um grande beijo, faz muitos anos que eu não vejo, nem sei como que ele é mais, como que ele é, se está louro, se está, né? Eles deram Savioli.
Pode baixar um pouquinho o áudio aí, meu jovem, que está começando a estourar um pouquinho. Aí, melhorou. Então, O Antônio Alcione. Antônio Alcione, como é que... Vocês são de Cotia, então, Cotia, São Paulo. Isso, somos de Cotia. Muito bem. Eu perguntei para eles como é que vieram parar aqui. Foi a madrinha do Samuel, né? Marilene. A Marilene. Marilene. E é de Marília. Olha que legal. Indique. Você conhece o casal aí que Tem um testemunho bonito, Olha que né? bacana. Um beijo para... Como é que chama? Marilene. Marilene. De Marília. Obrigado, Marilene, pela dica que você deu. Vocês estão... Como é Quantos anos, bem, de casados? que... Isso, vai lá. Quantos anos de casados? Nós temos 27 anos de casado, dentro desses 27, mais 5 de namoro e noivado. Olha só. São 32 anos, né? Que estão juntos. Que Que coisa benção, boa, né? né? Como é que vocês se conheceram? Bom, tudo começou no momento de volta para a igreja, né? Ah, Eu ali com meus 17 anos, fui buscar os prazeres do mundo e fiquei nessa vida aí durante 4 anos. E depois de uma dor, eu tive uma experiência com o próprio Cristo no momento da minha cirurgia. Foi onde eu retomei a igreja. E esse retornar à igreja, eu conheci a Alcione. Como é que foi essa dor? Dor de quê? Eu comecei a sentir dores na barriga. E a barriga ela começava a crescer e inchar, nossa. né? Tomava os remédios, aliviava um pouco a dor, mas foram 3 dias passando por essa dor. Com 17 anos. Ali não, com os 23 anos. 23 anos. 23 anos. E aí os médicos, os exames não mostravam o que era, os médicos tiveram que abrir, né? Eu tive uma obstrução intestinal. Nossa, grave. Eu fiquei 15 dias no hospital, internado, só a base de soro, não podia se alimentar. E foi onde ali eu tive uma experiência com Deus e resolvi renunciar a toda aquela vida de pecado que eu vivia na minha juventude e retornar para Deus, né? Dizer não ao pecado. A primeira coisa que eu saí do hospital, porque eu vivia um duplo relacionamento com uma jovem, e ela era noiva e eu era o segundo, né? E ali eu rompi com ela, né? Que saí do hospital, a primeira coisa que eu fiz foi romper com o pecado na minha vida. Olha só. E depois de dois meses, ali indo para a missa, eu tive um encontro com a Alcione. E ali, a partir dali, a gente começou a nossa amizade e o namoro, né? E Alcione, e você? Como é que foi a sua infância, a juventude, antes, né, de conhecer o Antônio? Eu digo que nós somos um sonho de amor de Deus, né? E Deus sonhou comigo. Então, a minha mãe, quando descobriu que estava grávida, ela ficou um pouco apavorada por conta da situação que estava vivendo com meu pai no momento. E foi até o farmacêutico da cidadezinha onde ela morava e pediu para que ele desse um remédio para ela abortar. Nossa. Mas assim, não, eu tenho certeza disso, não porque ela não me desejasse, né? Mas por conta da situação que ela vivia na época, né? E aí o farmacêutico, ao invés de dar um remédio abortivo, aplicou uma injeção de vacina, de Vitamina. de vitamina. Olha! E aí eu tô aqui. Ah, graças Que a legal, Deus. Que muito bom esse farmacêutico, viu? E Gostei. assim, nesses anos todos, assim, nunca me senti rejeitada pela minha família, muito pelo contrário, né? Minha mãe sempre foi minha melhor amiga, né? Aham. E minha infância foi muito tranquila, assim, sempre dentro da igreja. Né? Eu cresci dentro da igreja. E quando você conheceu o Antônio? Eu tinha 15 anos quando eu conheci o Antônio. E o Antônio tinha quantos? 23. 23, você falou, 23, né? Olha só, meu bem. E aí foi um susto em casa, né? Aham. Porque o meu pai, ele não deixava de jeito nenhum. Meu pai, ele precisou passar por psicólogo da empresa para deixar eu namorar, né? E meu primeiro namorado. E assim, quando eu tinha 5 anos de idade, eu tinha um irmão, né? Que ele era 2 anos mais velho que eu. E esse meu irmão faleceu. Então, eu acho que o medo dele perder, né? Se eu arrumasse um namorado, então era muito grande. Então, por isso, a dificuldade dele deixar eu namorar, né? Por conta do sentimento de perda dele, né?
E 8 anos mais velho, né? E 8 anos mais velho. Aí 9 tem- anos mais velho. 9 anos? 9 anos. Aí então tinha toda uma situação aí também, que ele ficava meio receoso, Minha né? mãe Sim. também, que eu comecei a namorar a Márcia, ela procurou o psiquiatra. Ah, mentira. Não foi? Não foi. Gente, minha mãe era apaixonada pela Márcia. Era Gostava mesmo. mais da Márcia que de mim. Ah, não, isso você já Parecia está que exagerando. que a né? Márcia era filha e eu era o genro. Essa menina aqui, ó, Lalau de mãe. Ô, Grandinho, e depois, como é que depois, no começo, essa desconfiança do sogro, esse apego, e até passou psicólogo para. Na verdade... Durou muito tempo esse? Eu até entendi o lado dele, né? Porque o irmão da Alcione, ele nunca tinha saído de casa assim para ir no mercado, né? E a primeira vez que ele sai, teve um acidente com um caminhão, né? Um caminhão chegou o motorista estava bêbado, passou na calçada e matou o amiguinho dele e o irmão dela, né? Um trauma muito grande. Então, né? assim, eu compreendia, rezava, né? Porque tinha voltado para a igreja, dali já estava participando da Legião de Maria, ela estava junto comigo. E a gente foi tendo uma vida assim de oração, namoro, né? Buscando um namoro santo, voltando para o grupo de oração. E depois marcamos nosso casamento, né? Você falou que na infância, na juventude da infância, foi meio difícil. O que aconteceu? Para mim, é o que acontece. Eu já vinha diferente dela. Minha família veio já... Meu pai, com 9 anos, quando eu tinha 9 anos, ele largou a minha mãe, né? Foi embora, arrumou uma outra família, né? E minha mãe, quando meu pai saiu de casa, minha mãe, ela procurou ajuda, né? E aí é onde a gente voltou para a Igreja Católica. E ali eu fiz minha primeira comunhão. E uma das coisas marcantes ali na minha infância, trazendo esse afeto, né, para esse momento, eu me lembro que um Natal a gente passava muita dificuldade. Naquele Natal a gente não tinha nada para a ceia, né? E de repente a providência de Deus chegou lá em casa junto com um grupo de senhoras e senhores que era da Igreja Católica, levando uma cesta básica, um frango. Então aquele Natal, então isso eu trago comigo até hoje, né? Foi muito gratificante. Você tinha mais irmãos? Tinha mais 3 irmãos. Na verdade minha mãe estava grávida do meu irmão, né? Então meu pai foi embora e deixou minha mãe grávida ali. Nossa. E ali a gente começou toda a correria ali, né? De começar a trabalhar cedo, de deixar de viver a infância, de brincadeiras, aí o trabalho, né? Fazendo carrinho de feira, catando ferro velho na rua, vendendo geladinho, sorvete, essas coisas, para ajudar a minha mãe naquele momento de dificuldade que toda a família passava. Começou a trabalhar cedo, então? Eu comecei a trabalhar com 16 anos registrado, né? Eu trabalhava comecei numa agência de propaganda, estou com 42 anos de carteira assinada, né? Ainda continuo no ramo de agência de propaganda. Olha Tá vendo, gente? Para ajudar a mãe, né? Mas Deus fez Muito bom. uma história. Você vai na sua roça, ver os família, meninos né? trabalhando lá com o pai, estudam, chegam da escola, depois vão ajudar o pai e a mãe lá, fazer um servicinho. Não é para que é trabalho escravo. Trabalho escravo é ficar no computador o dia inteiro, né? Virando o olho lá o dia inteiro, né? Mas que benção. E quando é que o sogro deu aquela amolecida, assim, que... Foram 5 anos de namoro? Por Primeiro 5 ano, segundo, demorou muito para ele Na verdade, aceitar? eu fiquei esperando ela um ano, porque o pai É? dela não deixava. Então, assim, deixou respeitei um o ano? momento. A gente respeitou o momento. Só te amava mesmo, né? Ele não deixou e eu tinha medo, respeito por eles, então eu não tinha coragem de namorar escondido. Então, ele esperou ficou um me ano? esperando um ano. Então, até os 16 anos você não namorava? Não. É que é bem cedo Olha também, né? só. 15, 16 também é bem cedo, né? Com quantos anos você começou a namorar comigo, você mais? Eu? Meu Deus, aí eu vou falar a minha idade, meu amor. Mas foi bem depois dos 16. Bem depois. Mas aí, foi um ano, então, que o sogro não deixava de jeito nenhum, foi no psicólogo, vai e volta e tal. E quando é que ele deixou? Ele deixou, foi véspera de um Natal, eu tinha até uma viagem marcada com amigos, né, para ir para a praia. E naquela época a gente não tinha telefone em casa, né, era um orelhão comunitário. E eu ali lavando o carro, de repente eu toco o telefone, era para mim a ligação, era a mãe dela,
ligando, pedindo para mim ir lá na casa dela, que o pai dela queria conversar comigo. Eita, aí ele. Ó, Nossa, gente. na véspera de Natal. Entendeu? Véspera de Natal. Que presente. E aí? Você Aí eu gelou na hora? Não, já... a gente... Tava gelado já. Né? Chegou. E eu fui lá e aí ele começou a conversar comigo. Ela ficou lá no quarto, não quis nem aparecer na sala, né? Aí ele começou a conversar. Não, você pode namorar com ela, mas namorar em sala. Tanto que a gente ficou quase 4 anos namorando em sala. Na Não sala dele. muito difícil sair, não saíamos, né? Saía só mais para a igreja, né? E não saíamos. Eu buscava ela na escola e era isso, né? Então a gente... eu lembro de uma frase que eu falei para ele assim, ó, o senhor nunca vai se arrepender da permissão que o senhor deu. Muito foi homem mesmo, bom, hein? E é verdade, porque isso depois, lá na frente, eu conto para vocês depois. Isso. Detalhe para o segundo bloco. Essa é uma verdadeira love story. A história que as novelas não contam. No intervalo, voltamos já, minha gente. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema é reconhecer as bênçãos que muitas vezes são invisíveis aos olhos é um exercício diário que transforma cada um de nós, não é mesmo? E hoje eu queria, estamos com o Antônio Carlos e a Alcione, eles são de Cotia, falando um pouquinho o testemunho deles. Ela tinha 15 anos quando conheceu o Antônio tinha 23, gente, pensa bem, né? E foi 5 anos de namoro, o pai não deixou, depois deixou. Gente, isso é amor de verdade, né? Que a gente conta aqui. Mas olha, hoje nós queremos mostrar para você esse quadrinho aqui de São Miguel, lindo, e essa caneca que está na mão do Nelsinho. Olha que caneca linda. Caneca, olha só. Gente, a maior virtude de São Miguel vem da decisão e atitude anterior a todos esses feitos e exercícios ministeriais, em que, diante da loucura de uma criatura que desejava ser comparada ao Senhor, Miguel declara: quem como Deus? Ninguém como Deus. Seu nome é uma alusão ao alto grau de convicção e fidelidade que este arcanjo tem ao Altíssimo. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Lá Olha em que Piquete, linda. a minha cidade natal, né, o Santuário de São Miguel Arcanjo, o padre sempre fala: quem como Deus? Todo o povo fala: ninguém como Deus. Vamos falar então? Eu falo, você repete aí, todo mundo. Quem como Deus? Ninguém como Deus. É isso mesmo. Sabia que foi São Miguel Arcanjo que libertou São Pedro? É mesmo. Lembra que Pedro estava preso lá? O anjo no falou assim: Evangelho. vem comigo. Aí ele foi. Arrebentou as correntes. Foi abrindo. Quando ele estava lá fora, né, uma fuga espetacular. Então Deus mandou o general dele, lógico, São Miguel, para defender o general, que Pedro é o primeiro papa. Então o demônio queria destruir o primeiro papa. Então vou mandar logo o meu general para resolver esse problema. Entrou lá e acabou, foi abrir a porta, caindo corrente, tudo, abrindo ninguém porta. viu. Ninguém viu. Quando viu, estava lá fora. Verdade. São Miguel. Meu bem, você ganhou essa cruz tão linda. Não é da Canção Nova, né, Queria gente? mandar um abraço ao padre Rafael, lá, o salesiano do Moço, querido, que falou que fez caminho com a Canção Nova. Fomos lá com as nossas sobrinhas que foram em missão, olha que bonito. Mais de 150 jovens em missão. Foram para Tatuí e para São Luís Paraitinga. São Luís Paraitinga. Ó, mostra para ali. 150 jovens que foram... Opa, peraí. 150 jovens que foram em missão. Olha que bonito. E essa cruz, não sei se dá para ver aqui. Ah, não dá para ver. Dá sim. É o símbolo das catacumbas. É. Tem aqui o pão, os 2 peixes, tem aqui o Espírito Santo. O símbolo estava nas catacumbas. Ele me deu e eu vesti também. Você, missionário. Acho que você já faz tempo. Faz tempo, né? Se faz tempo, pode tirar. Mulher, faz tempo. Mas é isso mesmo. Então, um abração, padre Rafael, e pro Christian, lá foi linda aquela missa, participamos com elas, né? E todos os missionários. Os missionários, os meninos Que foram fazer Que legal o tempo Semana Missionária dos Salesianos. Fiquei de hoje. impressionado. Samuel, quantos anos você tem, Samuel? Eu tenho 17. 17 anos. E a... Carol. 14. Quantos anos tem? Ana? O seu nome? Ana Catarina. Ana Catarina. Samuel tem 17. E você participa lá com seu pai, na igreja? Como é que é? Sim, a gente participa da Toca de Assis, né? Aí da Casa Bendita Árvore da Cruz em Cotia e eu sou acólito lá. Aí eu sirvo na missa lá. Legal. Que bacana. E você participa também? Sim. O que você faz lá?
Eu fico no banco lá, participando da missa, normal. Ah, que Mas mesmo. eu já fui coroinha também. É. Muito E a Toca de bem. Assis faz que trabalho que faz na Gotia? Que trabalho que ela faz na Gotia, a Toca de Assis? Então, nós fazemos o trabalho de alívio aos sofredores de rua, né? Aham. Então, como nós não temos casa de missão, só temos a casa de vida contemplativa, o que nós fazemos? Nós fazemos as marmitas, né? Que é um argumento de se aproximar deles. E aqueles, quando a gente vai para a rua, conversa com eles, aqueles que querem sair, a gente tenta reintegrar eles Ai, na que inclusão bom. social. E aqueles que querem um banho, a gente leva para tomar um banho em casa. É isso que nós E fazemos quando hoje. que é essa visita? É uma vez por mês? É uma vez por semana, aos domingos. Todo domingo? É o domingo, porque o domingo é o dia que o sofredor passa mais necessidade nas ruas, né? Por quê? Porque a maioria do comércio É é fechado. fechado. É fechado. Mas não é somente a comida, né? A gente leva os nossos ouvidos, né? O nosso abraço, né? Palavras de esperança, oração. Eles pedem muita oração, né? E assim, a gente que acaba recebendo, né? Porque assim, a gente que acha que está levando, na verdade, a gente que mais traz com a gente, mais graça, né? Tem muita Bênção vontade deles, de ir né? um dia assim também. E assim, como é que vocês fazem? A comida é feita onde? Quanto de comida vocês levam? Geralmente a gente leva umas 30 marmitas, né? A gente não leva muito justamente para ter esse contato com eles, ficar mais tempo com eles, né? Entendi. Não é entregar uma marmita. E é né? feita onde a comida? A gente faz em casa, às vezes o irmão às vezes permite que a gente faça lá na casa deles também, né? Que é a casa de clausura deles, mas às vezes permite que a gente faça na cozinha deles. E, Alcione, como é que vocês conheceram esse movimento, a Toca de Assis, esse carisma, né? Sim, nós conhecemos no ano de 99. Então, o tempo que a gente tem de casado, a gente tem De de toca. Toca de Assis. Ai, que bacana. Hoje nós somos leigos de aliança, né? Consagrados da Toca, dos filhos da pobreza, né? Toca de Assis e irmãos. Então, nós conhecemos num retiro. A gente foi participar de um retiro da cidade vizinha, lá em São Roque. E tinha um leigo pregando, né? Pregando sobre Nossa Senhora. E ele estava carregando um terço de madeira bem grande, igual esse que os consagrados usam, né? E o terço chamou a atenção. Então, a gente diz que foi Nossa Senhora que trouxe a gente para a toca, né? E aí, depois disso, a gente foi atrás desse terço e conhecemos a casa de acolhida, que na época era em Carapicuíba. Hoje é onde? Hoje a de Carapicuíba fechou, só temos a de Cotia Só a de e Cotia. temos em São Paulo, no Belenzinho, né? Certo. Tem 2 casas. E desde esse tempo até hoje a gente está na toca. Na Toca. Lá em Campinas também, né? A Casa Mãe continua lá até hoje, né? Aham. E é muito isso, né, gente? A força do carisma, né? O Roberto Thierry não está mais, mas o carisma continuou. Sim. E a Toca de Assis tem todo um carisma maravilhoso de acolher os irmãos de rua. Foi pioneira, né? Bem pioneira nisso, né? E vocês pegaram toda essa transição, então firme, isso que é importante. Bonito. O carisma, a força do carisma, porque Toca de Assis é o evangelho vivido, né, gente? Mateus 25. Estive com fome, me deste de comer, né? Estive com sede, né? Me deste de beber, nu me vestiste, né? Aí vem com a palavra, como você falou, né? Que você, quando era pequeno também, né? Aquele Natal, aquela cesta básica, aquele frango, praticamente trouxe vocês para a igreja católica, né? Que Nossa. às vezes, como fala a palavra de Deus, ide, fartai-vos. Palavra, tem que ter o material também. Aí a pessoa se sente amada e fala, isso aqui é o amor. Aí vem a palavra. A pessoa está com a barriguinha cheia, quentinha, né? Muito, muito bonito isso, né? Eu fiquei muito impressionado também em mandar um abração ao padre Michael e o padre Eduardo Jorge, lá em Santo Amaro, que eles, na pandemia, eles não paravam. E o povo sofreu muito na pandemia porque não tinha restaurante aberto. Porque vocês veem, eles saíam, né, e iam levar, e estavam passando necessidade, porque estava tudo fechado. Então, realmente, a igreja católica é maravilhosa, né, bem? É isso mesmo. E depois que vocês casaram, deu um período grande aí para engravidar. Vocês contaram para a gente. Fala para nós como é que foi, o que aconteceu. Na verdade, antes da gravidez, né? Faltando 3 meses para o nosso casamento, aquilo que falei que ia retomar. Isso mesmo. Faltando 3 meses para a celebração do nosso casamento, o pai dela sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Nossa. Né? E aí ele
podia andar, quebrou o pescoço, rompeu as 2 medulas. E a gente ficou na dúvida, vamos celebrar o casamento ou não? Vamos cancelar, porque o diagnóstico do médico é que ele ficasse 3 meses no hospital. Mas, por graça de Deus, uma semana antes do casamento, ele foi liberado, porque, assim, toda filha quer ver o pai entrar na igreja, né? E a mãe dela ficou até meio preocupada, como é que ele vai entrar, né? Não consegue mexer nada, né? E aí ele entrou de cadeira de roda com ela, né? E a gente cuidou dele até o fim da vida dele, ficou 10 anos nessa vida, né? E casamos, aí, como ela disse, depois de 3 meses conhecemos o carisma da Toca de Assis, e aí a Cione vai falar agora a outra parte, né? Porque todo casal quer ter filhos, né? É a bênção de Deus, né? E aí a gente percebeu que os filhos não vinham, né? Então foram 6 meses, foi 1 ano, foram 2, 10 anos, escutando dos médicos que eu nunca ia engravidar. Porque eu tinha um problema de nascença, né? E não tinha condições, eu não ia engravidar. Então, durante 10 anos de casado, eu mudava de médico. Porque eu achava que os médicos que estavam errados, né? Então, eu queria um diagnóstico diferente. Mas todos diziam que eu não ia engravidar nunca. Aí nós entramos para a fila de adoção, na cidade de Cotia, né? Mas não fomos chamados. E eu me lembro que uma das últimas médicas que nós passamos foi lá daquele movimento Mariápolis, lá em Vargem Grande, logo próximo de Cotia, tem o movimento Mariápolis, né? Então a gente passou com uma médica, ela olhou os exames, né? Diferente de uma outra médica que viu cheio de diploma na parede, que disse para mim e para ela que a gente jamais iria engravidar, nem por inseminação. Por inseminação não, porque a gente sabia que a igreja não permite, né? E a gente não iria fazer isso. Mas ela tirou toda a nossa esperança, né? E aí dali a gente saiu muito mal. E aí, buscando essa nova médica, ela já falou de forma diferente para a gente, né? Médica de Deus, muito de Deus, né? E ela disse assim, se vocês não engravidarem, o que vocês pensam em fazer? Vocês pensam na adoção? Eu falei, sim, a gente pensa, já fizemos até o cadastro, tudo, né? Mas não veio. Aí, depois de 6 meses, nós fomos para essa casa dos irmãos da Toca de Assis, lá em Cotia, que na época era uma casa muito restrita, não podia ir muita gente. Né? Só ia lá para poder levar os alimentos, por causa do silêncio, tudo, né? Vida contemplativa. E nesse dia a gente foi chamado para levar uma cesta básica lá para eles. Foi aí onde a gente encontrou um dos irmãos da Toca, deu uma carona para ele, que ele estava ali fazendo o seu momento de lazer, era o dia de lazer dele, né? E ele pegou uma carona com a gente. E ele ficou surpreso de ver uma imagem do menino Jesus, que a gente levava no carro, justamente como um ato de reparação ao coração de Deus, né? A gente levava aquela imagem, porque assim, a gente oferecia a nossa dor de não ser pai, de ser mãe, justamente pelas mães que podem ter filhos e não querem, pelas mães que têm filhos e abortam, né? E abandonam tudo, né? Então eu falava para ele, a gente oferta a nossa dor ao coração de Deus por conta disso, né? E aí é onde ele falou para mim, para a Alcione, assim, ó, eu vou fazer um convite para vocês. Era próximo do Natal. O Natal está sempre ali, né? Está na vida da e família, né? E o menino Jesus ali, né? Ele falou, vou falar com o guardião da casa, se ele permite a gente fazer uma novena de Natal em prol da fertilidade de vocês, né? E depois, passou uns dias, ele ligou para a gente, falou, não, a gente vai começar a novena, e no último dia da novena a gente quer que vocês façam esse último dia só vocês dois, com o Santíssimo Sacramento exposto, só vocês dois. Então, ali a gente entregava, e nessa novena ele pediu um sinal a Nosso Senhor, que Nosso Senhor desse um sinal para ele até o dia 25 de março, um sinal sobre a fertilidade, sobre a paternidade, né? Que Deus desse algum sinal. Né? E quer falar? Não, então, aí tudo bem. Aí dentro da quaresma surgiu a oportunidade de adotar 3 crianças. A gente foi lá para Divinópolis
tivemos contato com as crianças, tudo. Porém, não deu certo. A Alcione ficou chateada, tudo, né? Voltamos para casa, né? Ficamos muito mal, mas ofertando a Deus, né? É que Deus quer fazer algo aí. A gente não sabe, mas Deus quer fazer algo. E justamente no dia do aniversário dela, depois de 3 meses, 16 de maio, a Toca de Assis, ela tinha um hospital na cidade de Cotia. Chegou a já acolher 120 moradores de rua, mas aqueles moradores detonados, que ninguém queria cuidar, né? E lá tinha 5 capelas de adoração ao Santíssimo Sacramento. Dentro do hospital? Olha. Olha. E os próprios religiosos que cuidavam, né? Eles adoravam e cuidavam dos irmãos, né? E naquele dia era aniversário da Alcione, a gente estava chegando no portão, uma das capelas era próxima do portão, e ali naquele momento estava saindo uma filha da pobreza, né? Uma das irmãs da Toca, que elas estavam passando um período ali, que iam abrir uma casa na cidade do Embu. E essa irmã era muito amiga nossa. Dali da capela já saiu toda chorosa, que vinha no carro chegar, já começou a falar, Alcione, é seu aniversário, é seu aniversário. Na minha adoração, eu já pedi para o Senhor fazer algo na sua vida. Eu falei para Ele dar a minha fertilidade para você. Olha que bonito. Nossa. E ali foi o chororô, né? Ela pediu para a gente procurar médicos. Aí, como um ato de gratidão a Deus pela vida dessa irmã, pela obração dessa irmã, a gente tinha uma capela chamada, dedicada a São Rafael, e ali a gente rendeu nosso momento ali de gratidão a Deus na nossa adoração, agradecendo pela vida da irmã e pela aquela obração que ela fez. E ela pediu para a gente voltar, procurar novos médicos. Foi aí onde a Alcione e eu, a gente procurou uma nova médica, e dessa vez ela entrou sozinha. Quer falar um pouquinho? Aí, dessa vez, eu entrei sozinha, porque todas as consultas ele sempre estava comigo. E a médica, ela agiu muito diferente comigo dessa vez, né? Era uma outra médica que foi Deus mesmo que apresentou para nós. Ela segurou na minha mão e falou assim, você está disposta a começar tudo de novo? Aí eu falei, sim, né? Vamos começar. Porque são muitos exames, né, que elas pedem. E aí eu fiz o primeiro exame, que geralmente é o último exame que os médicos pedem, né? Ela me pediu primeiro. E aí eu fiz, né? Marcamos o exame. E quando eu estava realizando o exame, a médica perguntou por que eu estava fazendo, né? E aí eu disse... Por que estava fazendo o exame? Essa pergunta é para o terceiro bloco. Você vai ver aqui no programa de hoje a história do Antônio Carlos, da Alcione e da família deles. Voltamos já, minha gente. Estamos de volta com o nosso programa de hoje, Minha Família é Assim, com o tema reconhecer as bênçãos que muitas vezes são invisíveis aos olhos. É o exercício diário que transforma. Frase do Padre Jonas: é justo tributar ao Senhor que fez tudo isso, toda a glória e todo louvor. Oh, palavra boa, louvor, né? Estamos aqui com esse casal contando a história deles para nós, né? Uma história bonita. E você estava contando para nós que você foi numa médica depois de 10 anos tentando ter o neném e tal e tal. Como é que foi? Isso. E eu voltei, né, para fazer o exame. E a médica que estava realizando o exame me perguntou por que eu estava ali. E aí eu expliquei para ela que eu não podia engravidar, porque eu tinha problema nas trompas, né, no útero. E ela disse que não estava vendo nada daquilo. Olha. Que estava tudo normal, as trompas, o útero, né? E aí estava tudo normal. Então, eu não tinha mais aquilo que aparecia durante 10 anos, né? Não tinha mais aquilo. Aí voltamos para a médica, né? Levamos o resultado do exame e ela disse, né, que não tinha mesmo, não aparecia mais nada naquele exame. E ela pediu, vamos tentando agora, né? E a gente tinha um retiro, foi o último retiro com o Roberto, né? O Padre Roberto. E nesse retiro, eu lembro que eu levei o resultado do exame da gravidez para esse retiro, né? E todo mundo na expectativa de abrir esse exame. Aí, quando abriu, lá deu positivo, Alcione grávida. Então, a gente descobriu que estava grávida no início do retiro com o Roberto. E depois, na segunda-feira, ligamos para a médica lá do retiro, ela pediu, vem na segunda-feira aqui, já para começar o pré-natal. É interessante que a médica já tinha passado até o... Ácido fólico. O
o ácido fólico. Que era para você tomar. Que era já para começar a tomar. Antes de engravidar. Antes de tudo, é. Em quantos médicos vocês foram nesses 10 anos? Mais ou menos? Nossa, muitos. Uns Não 8 tem. médicos, mais ou menos, né? 7 a 8, mais ou menos. 7 a 8 de médicos com 7 a 8 diagnóstico não médicos. tinha jeito. Não. E eu tenho até os exames todos guardados. Olha. Tenho. Graças a Deus mesmo, hein? Aí no pré-natal fomos lá conversar com a médica e, pela nossa surpresa, fez as contas lá, o parto previsto era para o dia 25 de março. A data que o irmão tinha pedido como sinal, né? Ah, Deus Olha dava a só. data do parto já. Dava a parte do parto. Aí ele nasceu de 8 meses, já ele nasceu um mês antes. né? Prestadinho. apressado. É. Ele nasceu no dia de carnaval, dia da Sagrada Face. E aí a gente deu o nome de Samuel, né, filho da promessa. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. Prometeu, Samuel. Né? E assim, as irmãs da Toca, elas que cuidaram de mim o tempo todo, né? Elas tanto desejaram essa gravidez, como depois que eu engravidei, elas me ajudaram, né? Até o nome do Samuel foi uma consagrada que escolheu, né? Rezou e falou, não, tem que ser Samuel. Por conta do significado do nome, né? Sim. Filho da promessa. Exatamente. Aí tá o Olha só. Samuel. Eu achei muito lindo, eu nunca tinha visto isso. Uma irmã fala, eu Dou a minha fertilidade. dou a minha fertilidade. Que bonito, né? Que bonito, que visão, oferta, o celibato né? é a coisa mais linda. Ela ofereceu a Deus isso, né? Então, uma irmã oferece a fertilidade, a outra dá o nome, As irmãs irmãzinhas participaram. ajudaram mesmo. E você tem contato com essas Sim. pessoas ainda? Sim. Como Então é que tem que chama? mandar um Como é beijo, que um abraço chama? para todo mundo. A irmã Verônica, que foi a que deu o nome do Samuel. Isso. Essa irmã, né, que o Antônio vai continuar a história. É. A irmã Verônica, ela falou, quando a Alcione voltou lá de Divinópolis, ela falou, Antônio, toma cuidado com a Alcione, que eu achando que ela está depressiva. E interessante também que quando, no mesmo momento da novena, logo quando acabou a novena, a gente foi fazer nosso momento de adoração na casa das irmãs, e lá estava a irmã, hoje a irmã Leônia, já está no Carmelo, de onde? De Goiás? Goiânia? Aqueles lados de Goiás. É um Carmelo novo que abriu agora lá, do lado do pé do padre Ricardo, como é que é? Paulo Ricardo, ela está morando lá. E era de Cotia, foi transferida para lá. E no momento de adoração dela, ela saiu da adoração dela ali de joelho, foi lá no nosso meio, abraçou e falou, esse é o último Natal que vocês vão passar sozinho. Porque no outro ela já estava grávida, né? Foi o último Natal sozinha. E depois de um ano, a gente foi nos votos perpétuos, renovação de votos lá em Campinas, dessa irmã. Chegamos lá, a gente viu ela na cadeira de roda. Ah, meu Deus. Essa que fez a oferta, né? A cadeira de roda e conversando com a outra irmã que estava cuidando dela, ela comentou com a gente que ela tinha tirado o útero e as trompas, né? Então foi como se fosse uma troca, né? Meu Deus. E depois de um ano veio a Ana Catarina, 2 anos. Ah, 2 anos. linda. E a gente deu o nome de Vocês Ana. dois sabem essa história? Sabia essa história? Sabia? Samuel, o que você pensa quando você ouve sua mãe contando toda essa história? Eu penso que, né, Deus foi muito bom para minha família Aham. e que é um ensinamento para minha geração, né, que eu me incluo nisso, que a gente quer as coisas rápido demais, assim, no nosso tempo, só que a vontade de Deus às vezes se realiza não no nosso tempo, mas sempre no tempo dele. Então tem até aquela frase, né, Deus tarda, mas não falha. Olha só. Isso mesmo. E você a aqui? Catarina? Sempre quando eu escuto essa história, eu penso, nossa, quando eu estou reclamando da minha vida assim, eu só lembro, nossa, mas isso é um milagre, por que eu estou reclamando? E eu fico muito brava também quando as pessoas falam, ai, milagre não existe, essas coisas. Como é que milagre não existe se eu e meu irmão estamos aqui? Então, é isso que eu penso. Meu Nossa, Deus, Catarina, que legal, isso hein? mesmo. Fazer um programa só com os dois depois. Seu pai, amor. Que lindo, né? Como é que milagre não existe, né? E em casa também é a mesma história, né, gente? Eu não podia ser pai, né? O médico falou, ó, ou vai morrer, ou pai não vai ser. 4 anos de casado, 3 saindo do primeiro casamento. Do único casamento, né? Primeiro casamento. Primeiro e único, né? Então, não é? Ai, bem, mas Ai, você meu fala de um Deus. jeito, fica difícil de Ai, entender. não, confunde, gente. Não, você que fica engraçadinho aí. Ué, É o único casamento. Não, deixa eu falar de novo. Ai, Jesus. Gente, vocês me entendem? Olha como é que é o problema.
4 anos de casado, 3 nenéns do primeiro casamento. E único. Único. Não precisa falar o primeiro, fala só que é o único casamento. E também, já tá se não bom. podia ser pai, não podia ser vô. Exato. E 5 anos de casado, de 2 filhos, tem um enrolando e vai casar logo, se Deus quiser. Já tem? Mais velho. É. 5 anos, 5 netos. Tá? Né? Então, assim, um por ano. Ah, que Quem tinha lindo. uma Kombi, eu tinha uma Kombi, eu vendi, olha, eu arrependi. Tá arrependido uma Kombi agora. aí que logo vai lotar. Isso é mesmo. E o nosso filho também sabe dessa história. Ele fala, Sabe. nós somos filhos de um milagre, né? E o que você falou é verdade. A comunidade cancional tem um diácono Valdir aí, Ivana, morava na França. 10 anos, 10 ou 13 anos. Acho que 10 anos. 10 anos, sim. E não- Idade de neném. é. Hoje eles têm 3, né? Da idade deles, já quase neném. os É, filhos, né? mais ou menos. Mas que linda história, hein? Que Deus abençoe. Uma história muito bonita mesmo. Que a gente. Então, qual seria a sua. Eles já deram a mensagem deles, mas olhando para essa câmera aqui, você, para as mulheres, que muitas vezes ficam desesperadas, porque a adoção também é um parto, né? A pessoa sofre as demoras, porque é uma vida, não é adotar um cachorro, adotar um animal, né? É uma criança, então tem uma série de coisas, de exigências que precisa ter. Mas também, às vezes, é muito pesado, é o parto, é uma gestação, né? Mas qual é a palavra para você, para essa mãe que, como você foi em tantos médicos, qual seria, a partir da sua experiência? Aqui, ó, fala para essa mãe. Eu digo que as mães nunca percam a esperança. Os médicos tentaram tirar a minha esperança durante todo esse tempo, mas para Deus nada é impossível, né? Então, que nunca percam a esperança. E Antônio, o que você poderia dizer? Hoje vocês são membros, né, da comunidade Toca de Assis. O que você poderia dizer para quem está em casa, para os homens também que às vezes precisam de uma palavra? Eu digo que tudo pode ser mudado através da oração, né? Eu sempre falo isso para os irmãos de vida consagrada, pelas irmãs de vida consagrada quando eu encontro. Sempre falo para eles, a sua adoração não é em vão. Deus sempre realiza. Embora vocês não enxerguem aquilo que Deus está realizando. Mas muitas vezes Deus permite que vocês vejam para edificar a fé de vocês. Então eu digo assim, nunca desistam da oração. Orar sempre, 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 sempre. É isso. E Vocês quem... podem- Pode falar. Aí. Pode falar. Você podia contar para nós uma experiência de rua que você viveu com algum irmão de rua? Você lembra? Sim. Ou você dois? Conta uma experiência rapidinho para nós. Conte para nós uma experiência. Eu posso dizer do Jorjão, né? Foi Jorjão. o primeiro irmão de rua que a gente conheceu, quando a gente conheceu a Toca. Já faz bastante anos isso. 27 anos. 27 anos. Olha. Ele foi a voz de Deus para nós. Então, naquele momento, ele nos abraçou, né? A gente não conhecia a Toca, foi o primeiro contato que a gente teve com eles. Era de noite, na rua? Era à noite. Na era rua. na rua. E ele dormia ali, né? Ele fez um apartamentinho dele ali, com madeira, papelão, tudo. E ele, naquele momento, ele pediu para que a gente se ajoelhasse e rezasse com ele. E nós rezamos, né? Ele rezou conosco também, né? E ele disse que precisava de nós. Ele falou assim: eu preciso de vocês, nunca me deixem. Nossa. E foi a primeira e única vez que a gente encontrou com ele, porque depois daquele momento ele faleceu. Nossa. Meu Deus. Você lembra mais alguma? Eu lembro de uma recente, que no próximo do Natal, aí eu e um outro colega, a gente saiu para comprar umas calças, né, para dar um mimo para eles na rua. Então eu saí com uma quantidade de dinheiro e eu falei, eu preciso trazer tantas calças e tantas camisas. E toda loja que eu passava, eu precisava de nota. Então, se eu pedisse a nota, o valor saia mais caro. Ah, Então, eu conseguia comprar calça. E eu ficando todo aquele dia ali na rua ali, e já ficando nervoso, falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Com fome, tonto, né? Cansado, um calor, lá daquele do Brás, a 25 de março. De repente, ali na última loja, e voltando para casa, eu vi as calças. Eu vi as calças, as camisas, conseguimos comprar pelo dinheiro. E saindo da loja,
um irmão bate nas minhas costas. Antônio, o irmão que a gente cuidou dele há mais de 15 anos lá na cidade de Osasco. E ali ele perguntava da Alcione. Hoje eu tenho a minha casa. Era de rua, de rua. Era João o nome dele. Era um ex-morador de rua que a gente tinha levado para a casa de Osasco. E ali tirou os documentos dele, conseguimos a aposentadoria dele. E ele teve a inclusão social dele e tinha a casinha dele. E eu sou muito agradecido por vocês, porque a dona Alcione conseguiu a minha aposentadoria. E hoje eu tenho a minha casinha. Então, ali foi uma resposta de Deus para aquele momento ali que eu tive ali, né? Que já estava cansado, né? De dúvida, né? Então, foi um dos... É isso. E quem quiser ajudar a Toca, como é que faz? Vocês têm algum site, né? Nós temos o site do Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento, né? Ou Toca de Assis Irmãos, né? Toca de Assis Irmãos, Muito em bem. todas as redes sociais também. Gente, que maravilha esse trabalho. Isso é Mateus 25. Estive com fome, deste comer, estive com sede, estive nu. Isso é maravilhoso. Então, Deus abençoe vocês. E obrigado pelo testemunho de vocês. Esses 27 anos, a força de um carisma, né? Que coisa maravilhosa. Deus abençoe vocês mesmo e a família linda que Deus deu para vocês. E essa história, vamos lá para os filhos dos seus filhos, né? Quando vierem seus filhos, você pensou? Que se for, vovô e a vovó. Se for vovô e vovó, isso daqui, nossa senhora. Vai ter 2 vovôs muito babão. Vamos rezar a oração a Maria Auxiliadora, protetora do lar, agradecer a Deus por esse lindo programa que fizemos hoje, né? Como eu mais falei também do primeiro casamento, que a mais gostou tanto. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós nos escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos os que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, abençoe vocês, a família de vocês, tão linda, e todas as famílias do nosso país. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que programa lindo. Obrigado, você contribuiu com a Canção Nova e nos dê a graça de fazer um programa como esse. Um abraço, gente. Até domingo que vem, se Deus quiser. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência, rogai por nós.